o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. TRE rejeita últimos recursos do PL contra a cassação de deputados e caso vai ao TSE. A informação chega aqui no Bate-papo Político com Almir Fernandes. O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou por unanimidade, nesta quarta-feira, os últimos embargos de declaração contra a cassação da chapa de deputados estaduais do PL Ceará, por suspeita de fraude à cota de gênero. A cassação da chapa foi determinada ainda no ano passado e recursos vinham tramitando desde então no TRE. A decisão prevê a perda de mandato dos 4 deputados estaduais eleitos pelo PL cearense: Alcides Fernandes, Carmelo Neto, doutora Silvana e Marta Gonçalves. Após o julgamento, o caso seguiu para apreciação do Tribunal Superior Eleitoral. O placar foi de 6 votos contrários à concessão do recurso e nenhum a favor, ou seja, a decisão foi avalizada de forma unânime pelo Pleno da Instância Regional da Justiça Eleitoral. O responsável por abrir a votação foi o juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota, que assumiu a relatoria dos processos. O mérito e os primeiros embargos de declaração tiveram relatoria da juíza Camille de Castro, que encerrou seu ciclo de 2 anos na corte. Mota se opôs ao provimento dos recursos. Com informações do Ceará agora, Almir Fernandes. São 7h19. 7h19 na edição de hoje do Jornal Alerta Geral. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Alô, Marcos, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Marcos, na realidade é o seguinte, o julgamento, desses embargos declaratórios pelo TRE na retomada dos trabalhos do judiciário, ele não surpreendeu. Não surpreendeu, a gente até comentou isso aqui no bate-papo anterior, eu e Luzenor de Oliveira, falando exatamente porque havia ali a leitura feita pelos próprios membros da corte do TRE de que esses embargos já vinham sendo tratados, inclusive em recursos anteriores, ou seja, os questionamentos em relação à questão da cassação dos 4 parlamentares do PL. Então, o entendimento aqui dentro da corte, inclusive na cabeça dos próprios parlamentares e do partido aqui no estado do Ceará, era que de fato ia se cumprir essa etapa, uma etapa formal que precisava ser concluída aqui e então recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive o que se manifestou ontem, depois do julgamento, o próprio presidente atual do PL, que é o deputado Carmelo Neto, ele próprio, um dos que estão aí atingidos por essa decisão da Corte Eleitoral aqui no estado do Ceará. Carmelo Neto, claro, diz o seguinte, que está confiante, que a justiça vai prevalecer, que a decisão local aqui vai ser revertida e que diz que segue com a consciência tranquila, trabalhando para honrar a confiança dos mais de 118 mil votos que ele recebeu de eleitores para a Assembleia Legislativa. Na realidade, isso ele está sendo prejudicado indiretamente porque a questão aí é fraude à cota de gênero. Ou seja, o PL teria descumprido aquelas normas da questão do percentual de vagas destinadas às mulheres, colocou as mulheres que não tinham autorizado, inclusive, nem sequer a saírem candidatas. A questão toda é essa. E claro, isso acaba atingindo a pessoas e candidatos, no caso, que nem sequer teriam participado ou poderiam ter participado diretamente dessas fraudes. Isso aí é uma questão que está sendo discutida até no âmbito do partido. Mas o fato é, atinge sim o futuro político, não apenas do atual presidente do PL, o deputado estadual Carmelo Neto, como também pega diretamente o Alcides Fernandes, que é o deputado estadual, que é o pai do deputado federal André Fernandes, a doutora Silvana e a Marta Gonçalves, que é mulher do prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves, que até então, na época inclusive das eleições, era o presidente do PL estadual aqui no estado do Ceará. Lembrando que essa decisão ela vem enrolando já desde maio do ano passado, quando esses recursos vinham tramitando no TRE. Então a decisão prevê de fato a perda de mandato dos 4 deputados estaduais. Lógico que isso só vai acontecer depois que todos os recursos forem julgados agora numa instância superior, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso,
os parlamentares continuam exercendo o seu mandato aqui no estado do Ceará. Isso, no entendimento do PL também, diz que existem hoje, inclusive, recursos que já tramitaram na corte em Brasília e que são muito idênticos a esse do PL e que, na realidade, evitou-se a cassação de mandato. Vamos ver como é que fica, porque aí tem outros componentes também políticos, de disputas, inclusive, internas. Então, podemos dizer o seguinte, que esse cenário, na realidade, ele está em aberto. Há muita coisa aí que pode, de fato, acontecer e surpreender. Mas, de todo modo, os 4 parlamentares do PL vão aqui continuar exercendo sua atividade, o seu mandato na Assembleia Legislativa, Marcos. Por falar em Assembleia, Marcos, sim, você sabe o seguinte, que próxima semana o Legislativo aqui, estadual, volta às suas atividades. Ele retoma as suas atividades. Aliás, todos os legislativos, das outras câmaras municipais e tudo mais. Então, tem uma preocupação, porque esse é um ano eleitoral. Exatamente por ser um ano eleitoral, de eleições municipais, muitos dos deputados estaduais estão, inclusive, se colocando já como pré-candidato em várias prefeituras e vários municípios aqui no estado do Ceará. Então, com o retorno dos trabalhos, que está marcado para a próxima sexta-feira da semana que vem, portanto, 2 de fevereiro, a mesa diretora já quer de cara reunir aí o colégio de líderes para debater regras, situações que possam prevenir aí um possível acirramento de debates entre parlamentares no plenário da Assembleia Legislativa. Ou seja, é se preparar para evitar literalmente os conflitos que possam ocorrer no plenário da casa, principalmente em função dessas disputas que vão ocorrer nos municípios. A gente sabe que em ano eleitoral esses embates costumam parar exatamente aqui, na Assembleia Legislativa, no plenário da Casa Legislativa, e tudo isso preocupa muito. Então, para você ter ideia, o próprio Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, ele é pré-candidato, se colocando como pré-candidato hoje à Prefeitura de Fortaleza. E como ele, outros terão. Esses embates vão ser inevitáveis. Agora, o que se precisa, de fato, é manter um nível razoável para que tudo isso não desande num ano eleitoral. É uma preocupação comum que acontece em todas as casas legislativas, principalmente quando mexe com eleições municipais. É uma eleição onde as coisas acabam sendo mais acaloradas, porque os debates são ali muito localizados, muito próximo do eleitor, muito próximo dos candidatos. E isso são embates que, na realidade, tem a ver, inclusive, com o futuro mais adiante dos parlamentares, dos deputados estaduais. Uma eleição como essa agora, que nós vamos ter em outubro, Marcos e ouvintes, ela tem um impacto, inclusive, para 2026. Para as eleições gerais de 2026, quando nós vamos ter deputado estadual, eleição para deputado estadual, para deputado federal, para 2 vagas para senador, para governador, presidente da República. Ou seja, quem sair vitorioso nas eleições agora, por exemplo, de municipal desse ano, ele já trabalha com um cenário diferente para 2026. Caso não consiga se eleger, aí o cenário também muda, porque ele sabe que vai ter que trabalhar, os seus colégios eleitorais já prevendo trabalhar para a própria reeleição aqui para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal. Então você imagina como isso é preocupante. E mais preocupante ainda, eu vou te dizer por quê, Marcos. Porque hoje as casas legislativas dispõem de um aparato muito forte de veículos de comunicação. Você imagina, por exemplo, a Assembleia Legislativa, ela hoje tem um canal de televisão que transmite as sessões em tempo real, ela tem uma rádio, né? Ela tem hoje a internet, claro, com todos os serviços dela, mas você imagina, a própria sessão da Assembleia Legislativa é transmitida e também em canal aberto. Então, na realidade, isso serve de tribuna para que muitos desses parlamentares utilizem o espaço que eles têm na tribuna, naturalmente, no espaço de fala, no direito de fala que eles têm, para reverberar o que está acontecendo nos municípios. Então, essa é uma preocupação inicial da mesa diretora da Assembleia Legislativa, já na retomada dos trabalhos aqui na casa, na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Mas isso não é diferente aqui também nas outras casas legislativas. E pegando como exemplo, aqui a própria Câmara Municipal de Fortaleza, Marcos. Por quê? Porque lá também tem todo o mesmo aparato de comunicação, tem, pelo contrário, a disputa também, inclusive, exatamente por se tratar dentro aqui, especificamente
especificamente na capital, com essa eleição acirrada que tem, é uma preocupação também da mesa diretora em estabelecer essas regras mínimas de convivência e de atuação dos vereadores no seu direito que eles têm de manifestação. Porque, é claro, como detentores de mandatos, eles têm toda a liberdade de ir ao plenário, de expressar suas ideias, de fomentar debates. Agora, tudo isso tem que ser dentro de um critério, vamos dizer assim, mais um pouco rigoroso, para evitar que isso se espalhe para um embate político. Não estou falando nem o debate, estou falando é o embate político, que na realidade isso acaba gerando. E aí pode ter problemas futuros para as casas legislativas.